Amada igreja, nós estamos chegando ao fim da nossa breve série de mensagens sobre as 5 certezas que nós vamos encontrar no finalzinho da primeira carta de João, lá no finalzinho do Novo Testamento. Nós começamos então essa já é a 5ª semana, são 5 certezas. Então começamos lá no versículo 13 e vamos parar hoje no versículo 20. Passamos pelas seguintes certezas: a certeza da vida eterna. Passamos pela certeza de que as nossas orações são respondidas. Passamos sobre a certeza da vitória sobre o pecado e sobre o inimigo nas nossas vidas. Tudo isso, só no finalzinho, na conclusão da primeira carta de João. Semana passada tratamos sobre a certeza de sermos filhos de Deus, de pertencermos a Deus. E hoje nós vamos fechar com a certeza que eu estava pensando cá com meus botões. Estou querendo ensinar ninguém a fazer nada, mas eu estou dizendo apenas por mim. Se, caso do acaso, fosse eu a escrever essa carta e a fazer essa conclusão, talvez eu tivesse começado pela última certeza. A certeza de Cristo ser o Deus verdadeiro. Talvez eu fizesse até o contrário, estava pensando nisso. Olha, vamos começar com a certeza de que Cristo é o Deus verdadeiro. E a partir dessa certeza, vamos partir para a certeza imediatamente anterior. A certeza de que somos filhos de Deus. Por quê? Porque colamos, aderimos e estamos com o Cristo, que é o Filho do Deus verdadeiro, que é Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Talvez eu puxasse por aí, mas eu não quero pretender saber mais do que o Espírito de Deus que inspirou a Escritura. Quem sou eu? Estou apenas fazendo um comentário. Isso posto, vamos estudar o que está na palavra, que prevaleça a palavra de Deus, jamais aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. 1 João, capítulo 5, versículo 20, Vânia. Eu vou ler na NVT, que é a versão que vai estar aqui na tela, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, na sua versão, fique à vontade. A minha versão diz assim: e sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos o Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com Jesus, com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. João não está errado pensando bem, ele conclui com o pensamento principal. Talvez eu desse até um spoiler se eu fizesse da maneira que eu propus aqui, né? Desse um spoiler, já avisando. E ele faz um fechamento melhor. Vê como o Espírito de Deus faz as coisas de forma perfeita? Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu um entendimento para que conheçamos o Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com Jesus, com seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Senhor, a Tua palavra foi lida e nós carecemos muito que o Senhor a explique para nós, que Teu Espírito venha e que Teu Espírito use esse Teu servo com todas as minhas falhas, que o Senhor cresça, que eu diminua, os corações estejam abertos, esteja sondando os nossos corações, a começar em mim e cada um aqui nessa noite, para que a palavra frutifique nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos, amém. Vejam, meus irmãos, João começa dizendo então que sabemos que o Filho de Deus veio. Sabemos que Ele é o Filho de Deus. Sabemos que Ele nos apresenta o Deus verdadeiro. E João não está inventando nada, porque eu vou citar agora à noite algo que eu também citei de manhã. No culto da manhã eu citei um trecho da oração sacerdotal que o Senhor Jesus fez lá no Evangelho deste mesmo João, no Evangelho de João, capítulo 17. O Senhor ora pelos seus discípulos.
E lá, numa determinada passagem desta oração, o Senhor Jesus fala ao Pai, dizendo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele apresenta, ele abre o jogo sobre a vida eterna, que conheçam, que os homens conheçam o Senhor como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Alguém já disse, certa vez, que se levarmos em consideração as afirmações que Jesus faz nos evangelhos sobre o que ele faz e sobre o que ele é, só temos duas escolhas: ou estamos diante do Deus verdadeiro, do Filho de Deus, ou estamos diante de um louco de pedra. Quem poderia afirmar coisas das quais, coisas como as que Jesus afirmou? Antes que Abraão fosse, eu sou. Oi? Você não tem 50 anos e viu Abraão? Ele diz: antes de Abraão ser, eu sou. Ficou todo mundo olhando com aquela cara assim, coçando a cabeça. Mas como pode isso? E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas como assim? A gente tem Moisés, os profetas, a lei, e você vem dizer que é você que é a porta? E aí Jesus vai dizer, já que eles gostavam tanto da lei, de Moisés, dos profetas, ele vai dizer: vocês examinam as Escrituras, examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna. Mas a vida eterna não está nas Escrituras. A vida eterna está em mim, porque as Escrituras apontam para mim. Isso é o que esse versículo diz. Examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e todavia são elas que de mim testificam. As Escrituras apontam para ele, desde o começo, desde o Gênesis, até o Apocalipse. Esse é Jesus. E é dele que João está falando, que ele é, a maior coisa que João fala, está bem no finalzinho do versículo: ele é o Deus verdadeiro, e ele é a vida eterna. Meus irmãos, quanta gente boa, formada, mestrada, doutorada, pós-doutorada, e com todo e qualquer tipo de formação que você possa imaginar, não consegue atinar com este fato. Não consegue olhar para a Bíblia, não consegue olhar para a Escritura e dizer: Jesus é a verdade, Ele é o Senhor. Muitos o rejeitam, o rejeitaram, o rejeitam, e muitos ainda o rejeitarão nas próximas gerações, até que ele volte. Mas pode ficar certo uma coisa: quando ele voltar, todo joelho se dobrará ante o nome de Jesus, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o que Ele é. Ele pode revelar o Deus verdadeiro, a quem Ele chama Pai, porque Ele é Deus. E muita gente muito boa não consegue atinar com isso. Não por acaso já estava avisado desde o Antigo Testamento. Se você pegar lá o Salmo 118, no versículo 22, você vai encontrar uma referência sobre isso, dizendo que ele é a pedra que foi rejeitada, mas que foi posta como pedra de esquina. Salmo 118, verso 22 já aponta isso, que a pedra rejeitada pelos construtores foi posta por pedra principal, a pedra de esquina.
Lucas, capítulo 20, bota aí na tela, por favor, o Vânia. Lucas 20, 17 e 18. Olha lá. Jesus olhou para eles e perguntou, está falando com os fariseus: então, o que significa esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular? 18. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ele está falando de si mesmo. Ele está falando da pedra que esses construtores, que deveriam ser excelentes construtores, porque conheciam a lei em todos os seus mínimos detalhes, deveriam olhar para ele e reconhecer: é a pedra que estava faltando, era a peça que faltava no quebra-cabeça. No entanto, rejeitam: não, essa daqui eu não quero não, essa pedra aqui vai atrapalhar a construção, não, está atrapalhando aqui aquilo que a gente está construindo. Eles já estavam com todo um sistema religioso montado, e justamente aquele que era o dono de todas as coisas, aquele que era o dono daquele povo, aquele que era o dono daquela lei na qual eles baseavam a sua religião, simplesmente estava sendo negado por eles. Não é sem razão, sem motivo, que o próprio João, quando escreve seu evangelho, vai dizer: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meus irmãos, essa pedra de esquina, Jesus, quantos tiveram esse fim terrível? Tropeçaram na pedra principal, na pedra de esquina, e foram despedaçados. E hoje estão pagando um alto e eterno preço da morte eterna, porque rejeitaram o Filho de Deus. De vez em quando eu gosto de falar sobre coisas mais profundas, sobre coisas que apontam para o cerne da nossa fé, porque isso mostra que nós não estamos lidando com qualquer um. Nós não estamos lidando com um filósofo, com um mestre, com um sábio, mas estamos lidando com Deus, Deus Filho, e muitos ainda não conseguem atinar com isso. Vê aí, Vânia, por favor, Atos, capítulo 4, versículo 11. Atos dos Apóstolos 4, 11. Pois a respeito desse Jesus, que se diz a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Pedro, no seu discurso aqui em Atos 4, falando também para os doutores, os mestres da lei, mais uma vez ele aponta e bota o dedo na ferida. Mas então vamos falar desse Jesus que é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada, mas que bem-aventurado é aquele que nele não se escandaliza, porém todo aquele que nessa pedra tropeçar será despedaçado. E que João vai dizer aqui que ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Quanta discussão já existiu sobre Jesus. E nós somos batistas, e como batistas nós seguimos aquilo que se chama a doutrina ortodoxa, e a doutrina ortodoxa aponta Jesus, o Senhor Jesus, como homem e também como Deus. Não há aqui um meio homem e um meio Deus, uma gota de Deus num mar de homem, não. Jesus Cristo, ele é homem, plenamente homem. O que morreu naquela cruz foi um corpo físico igual ao seu e igual ao meu. Aliás, uma pausa aqui para dizer que essa semana eu estava assistindo um vídeo de um debate, uma discussão, até hoje isso se discute, em que um debatia dizendo: não, mas Deus não morre. Como pode Deus morrer? E o outro explicava: Deus não morre e Deus não morreu. Não, mas como pode? E a explicação é tão simples. E o outro simplesmente explicava para ele, dizer assim: querido, a sua alma é imortal, sim ou não?
Sim. Então, quando o irmão fechar os seus olhos nesse mundo, a sua alma cessa de existir? Não, não cessa. Você vai continuar existindo pela eternidade. Sim, ou pela eternidade com Deus, ou, infelizmente, sem Deus, no inferno. É verdade isso? Você crê assim? Creio. Mas o teu corpo físico morre. Morre. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. O corpo físico morreu, mas a sua alma, aquela alma dele, onde estava ali Deus e também o homem, é uma coisa só. É aquilo que na teologia nós vamos chamar de união hipostática. Eu vou falar um pouquinho de teologia hoje, espero que os irmãos aguentem aqui o tranco, mas eu vou falar exatamente um pouquinho sobre isso, sobre essa dupla natureza de Jesus. Juliana teve aula sobre isso recentemente na classe de batismo, né? Isso foi muito debatido. Logo no começo, ainda pelo século I, no ano 107, houve um movimento chamado ebionita, que negava a natureza divina de Cristo. Dizia, não, Jesus é só um homem, um corpo. Ele foi um homem que nasceu realmente de uma virgem. O seu nascimento foi sobrenatural, mas ele não era mais do que um homem. Erraram, e erraram feio. Também surgiu ali no primeiro século um outro movimento, o movimento docetista, que negava a outra face, negava a realidade do corpo de Cristo. Não, Cristo era um ser etéreo, não tinha corpo, não tinha massa, carne, sangue. Mas o que foi que nós celebramos hoje de manhã na ceia do Senhor? O que foi que ele falou e que Paulo escreveu? Ele disse na última ceia, e Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, este é meu corpo e sangue, que é dado por vós, fazer isto todas as vezes que comerdes, que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte, ele fala, morte do Senhor, até que ele venha. Então, que homem é esse que não morre, mas que diz que morre? É um mentiroso. Que corpo é esse que é para ser celebrado? Que sangue é esse para ser celebrado? Se não existe corpo, se não existe sangue. Isso é uma heresia. Nós cremos num Cristo que é 100% homem e também 100% Deus, em uma unidade perfeita, que chamamos na teologia, repito, união hipostática. Para isso houve já no começo da igreja, lá no ano 300 para frente, houve alguns concílios. O primeiro foi o concílio de Nicéia. No concílio de Nicéia, no ano 325, se defendeu a divindade de Cristo contra os arianistas. Depois, o concílio de Constantinopla defendeu a plena humanidade de Cristo contra o movimento apolinário, que dizia que Cristo não era um homem, não tinha carne, e ele estava ali apenas o verbo divino com um jeitão de ser humano, mas não era não, isso é mentira. Concílio de Éfeso, no ano 431, defendeu um Cristo uno, um homem Deus, um Deus homem, contra uma outra heresia chamada nestorianismo. O nestorianismo considerava Cristo apenas como um homem com uma relação muito próxima de Deus, mas que não era Deus. Na prática, era a afirmação de que havia ali duas naturezas e duas pessoas, e não uma só pessoa. E aqui não, aqui em Éfeso se dá a defesa da união hipostática. Ali estava o homem, 100% homem, e ali estava Deus, 100% Deus. E no ano 451, no concílio de Calcedônia, esse concílio defendeu um Cristo, também um Cristo homem, Deus, negando outra doutrina, a doutrina de Eutiques, que negava a distinção e coexistência das duas naturezas, defendendo uma mistura de ambas, ou seja, junta Deus, junta homem e sai uma terceira natureza. As duas naturezas estão unas em uma só. Você acha que isso ficou no passado? Isso ainda tem hoje. Ainda hoje nós vamos encontrar seitas. E essas seitas vão negar uma coisa ou outra.
Ou elas vão apontar que Cristo não é, de forma alguma, não pode ter sido homem. Ou que Cristo não é, nunca foi, não poderia jamais ter sido Deus, porque o Deus eterno jamais tomaria a forma de homem, embora a gente leia na Bíblia, embora a gente tenha acabado de ler aqui um dos versículos bíblicos que provam que Jesus é Deus, foi o que nós começamos a nossa leitura nessa noite. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Está claro isso? Mas ainda tem gente que afirma isso. Por exemplo, nós temos aí os adventistas do sétimo dia, eles dizem que não. Jesus é o arcanjo Miguel. Você vai encontrar também os mormons não, mas os testemunhas de Jeová vão dizer que Jesus é o arcanjo Miguel, que ele é um ser criado, ele não é o Deus Todo-Poderoso, ele não tem a mesma essência do Deus Criador. Tanto que a Bíblia, cuidado com o testemunho de Jeová, tanto que a Bíblia de testemunha de Jeová, ela é adulterada. Você vai encontrar o texto que está lá no Evangelho de João, João capítulo 1, versículo 1, diz lá: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se você abrir a Bíblia de Testemunho de Jeová, você vai encontrar assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Eles botaram um ali, para fazer parecer que ele não era Deus, mas que ele era um como Deus, parecido com Deus. Era um ser criado maior assim, que tinha mais projeção. Não vá atrás disso. Não vá atrás disso. Vá e fique com aquilo que a palavra nos ensina. Como vimos, sob a luz da Bíblia, os teólogos reunidos nesses concílios concluíram que Jesus é perfeitamente Deus. E também é completamente, plenamente homem. Ele é perfeitamente humano e plenamente divino. União hipostática. Então, do concílio de Calcedônia, esse do ano 451, sai a promulgação da doutrina ortodoxa, que sustenta que na pessoa de Cristo há duas naturezas. Uma humana, ele é homem, tem carne, tem sangue. Vocês sabiam que os muçulmanos, da doutrina muçulmana, eles consideram muito a pessoa de Jesus? Talvez muitos aqui não saibam disso. Talvez você olhe para aquilo que os grupos islâmicos fazem, matando, perseguindo cristãos, como está acontecendo agora. Talvez você olhe para aquilo e diga: bom, eles não gostam do cristianismo, então eles devem considerar que Jesus Cristo é uma pessoa terrível. Não, eles consideram Jesus Cristo como um profeta. Eles têm até um nome para ele, Issa. Fala mal de Issa para um muçulmano, capaz de você sair dali apedrejado. Eles consideram muito as palavras de Issa, mas na leitura dos muçulmanos há duas coisas que acontecem. Primeiro, somente Alá é Deus, e o único profeta que deve ser ouvido, que é aquele que é a voz de Deus do Alá deles, é um só: Muhammad, Maomé. Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Isso é uma coisa. Tá, mas como encaixar Jesus? Veja bem, Jesus é um profeta também menor do que Maomé, para eles. E sendo um profeta menor do que Maomé, ele tinha uma mensagem que vinha também da parte de Deus, de Alá. E assim os homens maus pegaram nele e quiseram matá-lo. Mas no último momento, Alá, que é um Deus justo, não permitiu que Issa, Jesus, fosse morto na cruz. Então, no último momento, Alá trocou Issa por um homem mau e pecador, que aquele sim, o pecador, morreu na cruz e não foi Jesus. Meus irmãos, vejam quanta gente cai na pedra de tropeço, não conseguem entender, não conseguem ler e compreender. Jesus Cristo é Deus, e sendo homem, morreu pelos nossos pecados, à semelhança de homem pecador, mas sem pecado. Jesus não é qualquer um. Você pode olhar para Jesus e considerá-lo pelo que ele é, homem e Deus. Você pode até desprezá-lo, dizer: eu não aceito
que um homem nascido de carne como eu seja Deus. Não aceito que Deus tenha encarnado. Agora, indiferente ninguém fica. Tem quem ama, tem quem odeia, tem quem aceita, recebe e está firmado na rocha eterna que é Jesus. Mas infelizmente haverá aqueles que não vão conseguir dar esse salto de fé e vão ser despedaçados por essa rocha. Onde estamos nós? Na pessoa de Cristo há duas naturezas, uma humana e uma divina, cada uma em sua plenitude e integridade. Estas duas naturezas estão orgânica e indissoluvelmente unidas, mas delas não decorre uma terceira natureza, elas estão unidas em uma só natureza. Vou dar um resumo aqui do que eu falei. Em resumo, para usar um dito antigo, a doutrina ortodoxa nos proíbe de dividir a pessoa de Jesus. Ele é homem e Deus, mas de formas separadas não. Ele é um só. E também não nos permite confundir as naturezas. Não, ele juntou homem com Deus, fez uma terceira coisa. Não, ele é homem e ele é Deus. Vimos uma evidência escriturística que a palavra nos aponta, então, como nós lemos aqui, que Jesus é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro e ele é a vida eterna. Mas será que a Bíblia só aponta nesse texto que ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna? Será? Eu vou pegar alguns exemplos, Vânia, eu vou te perturbar agora. Me desculpe. Mas é necessário para que a gente mostre pela Bíblia que ele é Deus. Por exemplo, nomes divinos são atribuídos pela Bíblia a Jesus. Atos capítulo 9, versículo 11, bota aí, Vânia. Desculpe, Atos capítulo 9, versículo 17, não é o 11, é o 17. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. O Senhor Jesus. Romanos 9, 5. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo, quanto à sua natureza humana, era israelita. Olha aqui, já está falando que ele tem a natureza humana. Mas quanto à sua natureza humana, ele era israelita. E ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas, é digno de louvor eterno. Amém. Uma segunda prova escriturística de que ele é Deus. A palavra prova pela palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Vou encerrar sobre os nomes divinos aqui. Vou passar para outro ponto. Hebreus 1, 8. Conseguiu? Está lá. Mas ao Filho ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Está falando de Jesus, se você pegar o contexto maior. Então veja, nomes divinos são atribuídos a ele pela Bíblia. Ele é Deus. Lemos claramente agora no versículo de Romanos. Outra coisa que acontece sobre Jesus, e que acontece não só hoje, não só na Bíblia, mas aconteceu lá, ao vivo, em Jerusalém, Judéia, Samaria, por onde ele andou. Ele pode ser invocado e adorado como Deus. Está em Mateus capítulo 14, 33. Mateus 14, 33. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Ele pode ser invocado e adorado como Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo junto com ele, junto com todos que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós somos uma igreja cristã.
Cristo é o nosso Deus. Nós somos uma igreja trinitariana. O nosso Deus é triuno, Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho, Ele é Deus Espírito Santo. As três coisas em uma só. Obras divinas são atribuídas ao Filho. Está lá em João, capítulo 1. Já até, não vou nem ler esse, é aquele que eu acabei de falar agora. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez e tudo foi feito por Ele. Ou seja, está atribuindo a Ele a própria criação de todas as coisas. E nele subsistem também todas as coisas. A Ele são atribuídas obras divinas como a própria criação. Agora, essa daqui foi forte, hein? Jesus pode perdoar pecados. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Isso deu uma treta. No momento, vocês vão lembrar comigo qual foi essa história, em que estavam todos numa casa, o Senhor Jesus estava lá pregando, quando não mais que de repente começa a cair aquela fuligem, começa a cair uns negócios do telhado, todo mundo olha para cima, de repente abre um clarão no meio do telhado e desce uma maca com um homem descido por 4 amigos. Aquele homem era um paraplégico, e aquele paraplégico ele desce do telhado na frente de onde estava Jesus. E o Senhor Jesus, ele sabia muito bem o que estava acontecendo ali. Mas ele aproveita a ocasião para se apresentar. Ele olha a fé daqueles homens e diz: filho, levanta e anda. Foi isso que Jesus fez? Perdoados estão os teus pecados. Silêncio na casa. E todo mundo olha para ele, alguns olhando escandalizados. Como assim? Só Deus pode perdoar pecados. Ao que ele retruca, sem que alguém tivesse falado palavra, ele retruca e vai dizer: olha, certamente vocês estão pensando assim, quem pode perdoar pecados senão Deus? E a sua resposta: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem levanta e vai para a casa dele. E agora, quem podia contestar? Ele falou: perdoados estão os teus pecados. Todo mundo desconfiou, não, só Deus pode fazer. E quem é que pode levantar o paralítico? Só Deus. O que Jesus provou naquele exato momento? Ele é Deus. Tem mais. Já lemos aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 20, que Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João, capítulo 10, 28, vai dizer algo parecido. João, capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Está falando das suas ovelhas. Olha quem ele diz que dá a vida eterna. Ele não diz assim, meu Deus dá a vida eterna. Ele diz, eu dou. Ele é a vida eterna. Tem algum crente aqui nessa noite, meus irmãos? Vocês estão ouvindo essas maravilhas sobre Jesus e eu não escutei um amém ainda. Eu acho que vocês devem estar tão maravilhados, dizendo, rapaz, eu nunca tinha observado isso dessa maneira. Vocês estão assim, não é possível, eu estou só aproveitando, pastor, estou bebendo aqui. Então é isso, Jesus é Deus mesmo. Para provar de vez que ele é Deus, João, capítulo 1, versículo 48. João 1, 48. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu, vi você sob a figueira, antes que Filipe o chamasse. Ele é onisciente, ele sabe das coisas. Ele não estava presente fisicamente, mas ele estava lá, ele sabia. Essas são afirmações do Novo Testamento, mas o Velho Testamento já apontava para ele. Quando Eva come a fruta, quando o homem cai, o Senhor vai falar do que virá a partir dali, mas ele vai dizer para a mulher e vai dizer para a serpente, um dia vai nascer um homem, filho de mulher, e ele esmagará a cabeça da serpente. A serpente vai picar o calcanhar, mas ele
esmagará a cabeça da serpente. Em Cristo isso se cumpriu. E teria várias outras coisas aqui para apontar. Mas a Bíblia prova, se vocês quiserem, até posto depois no grupo da igreja, as provas escriturísticas de que Ele é Deus verdadeiro, verdadeiramente Deus. Mas então o que isso implica na nossa vida? Tá, pastor, já entendi, Jesus é Deus. O irmão já começou dizendo isso, que Ele é Deus. Mas onde é que isso vai me levar? Tem implicações hoje da divindade de Cristo para a tua vida e para a minha vida. Primeiro, isso significa que nós podemos ter conhecimento real de Deus, porque se Ele é Deus, Ele está nos apresentando o Deus verdadeiro, que é Ele mesmo. Os irmãos creem nisso? Estamos realmente tendo acesso a um conhecimento de Deus. Vou reler o versículo. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Se você quer conhecer a Deus, conheça a Jesus. Ponto final. Segunda implicação, a redenção, a salvação, a vida eterna está à disposição de todos os homens, porque bastou uma morte, um sacrifício de um homem perfeito, reto, íntegro, santo, que é também Deus, para que a porta fosse aberta e todo aquele que confessar Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador tem a porta aberta para a vida eterna. Não precisamos de outros sacrifícios, não precisamos de outras pessoas, não precisamos de outros nomes. Aliás, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele é o Senhor. Outra implicação: fomos separados de Deus pelo pecado. Lá no Éden, o homem vivia em plena comunhão com Deus, mas o pecado nos afastou, abriu um abismo eterno entre o homem e Deus, que só poderia ser cruzado de lá para cá. Não há, humanamente falando, nada que nós possamos fazer para chegar a Deus. E aí você vê as religiões tentando, fechar esse buraco, tentando fazer uma ponte para Deus. E aí você vem e o catolicismo, ele tenta subir as escadinhas para chegar até Deus com penitências, cumprindo, pagando promessas e coisas assim. Ninguém vai a Deus cumprindo penitência. Ninguém vai a Deus pagando promessa, por mais bem intencionadas, por mais difíceis que sejam as promessas. Você vê o Espiritismo tentando suprir essa falta e chegar até Deus mediante as boas obras. Não, eu vou fazer boas obras, vou fazer minhas caridades e vou chegar até Deus por causa das minhas caridades, porque eu sou uma pessoa de bom coração e eu vou subir essa escada, eu vou chegar. Não tem isso. A Bíblia nos apresenta um caminho, e o caminho não foi aberto por homem algum, mas por Deus, que de lá lançou a única boia salva-vidas possível nesse mar de perdição que é esse mundo. E todo aquele que se agarrar nesse salva-vidas será salvo e terá a vida eterna. Esse é Jesus. A redenção está disposto. Eu estava no terceiro ponto. Deus e a humanidade, que foram separados pelo pecado, foram reconectados por iniciativa do próprio Deus. Tudo isso que eu acabei de falar. Outra implicação: Cristo merece e é digno de todo o nosso louvor, do nosso elogio, da nossa adoração. Ele pode e deve ser adorado como Deus e como nosso resgatador. Essa vale a pena, Vânia. Filipenses, capítulo 2, 9, 10 e 11. Filipenses 2, 9, 10 e 11. Por isso, Deus o elevou. Elevou quem? Jesus. Deus o Pai o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda a língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, adoração. Quando você está num momento de alegria, agradeça ao Senhor Jesus. Quando você estiver triste, lembre-se de quem é Jesus e peça a Deus que te encha novamente com a alegria da salvação. Ele é o Senhor, Ele é o Deus verdadeiro. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Falamos de Jesus, falamos que Ele é o Senhor, falamos que Ele é o Deus verdadeiro, mas começamos falando que Ele é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada, mas que foi colocada por Deus como a pedra angular, a pedra que sustenta todo o prédio. E o que isso tem a ver com a gente, pastor? Tem alguma aplicação prática nisso? Tem sim, ainda bem que você perguntou. Vânia, vamos agora para o último texto da noite, prometo. 1 Pedro capítulo 2, verso 3 até o 10. 1 Pedro 2, 3 a 10. Agora que provaram da bondade do Senhor, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. Está relembrando aqui o fato de que Ele é a pedra de esquina, a pedra viva, a pedra de escândalo para alguns, mas a pedra sobre a qual a nossa fé está sustentada. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são, olha aqui como isso se aplica para nós, para a igreja. Vocês também são pedras vivas. Em Cristo, se estamos em Cristo, somos feitos por Ele também pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Você já parou para pensar no privilégio que é erguermos um prédio, um edifício espiritual sobre a rocha que é Cristo, sermos mais uma pedrinha ali ajudando a construir esse prédio? Além disso, somos sacerdotes santos. Quem sou eu para ser considerado um sacerdote santo? Por mim, não sou ninguém, mas em Cristo é assim que eu sou chamado, e você também. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Sem Jesus não se pode oferecer nada que agrade a Deus. Tudo passa por Ele, é filtrado pela santidade dEle, e então Deus recebe. Como dizem as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Vamos adiante, até o 10. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas, ou seja, nós que cremos, reconhecemos a honra que é devida ao nome dele, a pedra angular, ao Senhor Jesus. E os que não creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também ele é a pedra de tropeço, rocha, que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque tropeçam porque não obedecem a palavra e, portanto, depararam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, os que creem, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Vânia, volta o 9 para eu trabalhar com ele um pouquinho. A Bíblia está dizendo que por causa da pedra angular, por causa da pedra que é rejeitada por tantos, mas que por nós, que somos dele, foi aceita, nós deixamos de ter uma identidade, de sermos criaturas de Deus,
e passamos a ser filhos de Deus. E como filhos somos um reino de sacerdotes, uma nação santa, propriedade exclusiva, somos de Deus. Lembra da mensagem do domingo passado à noite? A certeza de que somos filhos de Deus. Está aí em 1 Pedro também explicado. E podemos mostrar aos homens, às pessoas, como é admirável aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Tem gente que olha a vida do crente e diz assim: esse crente é um hipócrita. O que a pessoa que não te conhece vai dizer: mas por que esse crente é hipócrita? Por que você está falando isso? Não, sabe por quê? Porque eu vou te falar, eu fui criado com aquele crente ali. E a gente era criado, a gente jogava bola, a gente aprontava, a gente fazia, a gente acontecia, a gente fumava um negocinho junto, a gente ia para carnaval junto, a gente se vestia de mulher junto, ia para o carnaval, para o bloco lá, bebia que igual um gambá aquele crente. Agora está aí, pagando de santo, pagando de bom moço, está aí com essa mulher aí, já tem aí não sei quanto tempo, tem 2 filhos e tal, não bebe, diz que não bebe, que se arrepende do tempo que bebia, mas no tempo que bebia, você tinha que ver, caía no chão, o cachorro cheirava a cara dele. Agora está aí. O homem natural não pode entender as coisas do Espírito. O homem que não experimenta Jesus não pode compreender a mudança que vem de dentro para fora. Porque ele continua tropeçando na pedra de tropeço. E não pode compreender como aquela pedra na qual ele tropeça, aquela pedra que para ele é uma pedra cheia de limo, na qual ele só consegue escorregar, cair, se machucar, faz com que o outro, que andava no caminho que ele anda, de repente esteja de pé. Ele não consegue conceber, na cabeça do ímpio, ele só consegue dizer que aquele ali é um hipócrita. Não pode ser. Não existe transformação dessa forma. Não existe. Crente é tudo ex. Ou é ex-traficante, ou é ex-bandido, ou é ex... Exatamente, esse é o ponto. Ninguém que se encontra com Jesus permanece como era, porque se encontrou com o Deus verdadeiro e foi mudado de dentro para fora. Esse é o ponto. Não se trata de hipocrisia, meus irmãos. Se trata de transformação de dentro para fora. O Evangelho, ele não muda apenas o homem, ele está vendo o homem exterior, mudou. Ele consegue ver assim: bebia, não bebe mais. Fumava um negocinho, não fuma mais, a ervinha do capeta. Aprontava, ia no baile de carnaval, se vestia de mulher, não faz mais. Fumava, não fuma mais. Ele só consegue ver isso. Mas ele não consegue sentir aquilo que está dentro. Só aquele que foi vivificado, que sabe o que era ser morto em delitos e pecados, e ter um buraco no seu coração do tamanho de Deus. Só quem teve esse buraco preenchido sabe do que ele está falando, sabe o que ele está experimentando. Só quem passou sabe. Volta aí o versículo 9 que estava na tela, por favor. Travou? Então aqui nós apontamos como Jesus, quem Jesus é. Voltou, olha aí. Isso era o diabo querendo me afrontar, mas não me afronta não, meu irmão. Vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alguns vão olhar e vão achar admirável. Mas mudou? Mudou, mas como mudou? Isso não muda. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim. Gabriel. Pois é, Jesus muda. Verso 10. Antes, olha o que ele está apontando aqui no versículo 10, exatamente tudo aquilo que eu acabei de falar. Antes vocês não tinham identidade como povo. Não eram o povo escolhido de Deus, eram um povo qualquer um, aqueles que estão aí no mundo que nós lemos alguns domingos atrás, que jaz no maligno. Então todo mundo tem cheiro de enxofre, do inferno.
Era assim que a gente era, todos nós nascemos em pecado. O que diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23? Porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. E o que tem sermos todos pecadores? Se somos todos pecadores, está todo mundo igual. E aí? E aí que o pecado não é brincadeira. Porque Romanos capítulo 6, versículo 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, nascemos todos debaixo de condenação. Mas Romanos capítulo 10, versículo 13 vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só há um caminho, um Deus verdadeiro, um Senhor, um Salvador, um nome pelo qual devamos ser salvos. E tudo isso está reunido na pessoa de um único homem que andou sobre a face da terra, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu, ascendeu aos céus, está assentado à destra de Deus, que mandou o seu Espírito Santo para que a sua igreja, composta por pedras vivas, trabalhe e dê testemunho dessas coisas, porque um dia ele voltará. E quando ele vier sobre as nuvens do céu, e quando ele vier montado num cavalo branco, e quando ele vier, sim, tem um cavalo branco, está lá no Apocalipse, ele vai vir, o cavaleiro do cavalo branco, e ele vai vir montado sobre aquele cavalo branco, e da sua boca sai uma espada afiada, e sobre a sua coxa está escrito, Verbo de Deus. Esse é Jesus, o Deus verdadeiro, o único pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é a vida eterna. Em Jesus. João termina a sua carta dando a nós a certeza de que não há outro, de que Ele é o Deus verdadeiro, e que nós devemos reter, guardar essa confissão com firmeza, jamais nos desviando, olhando para trás, porque quem olha para trás, ele mesmo disse, quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Não, a gente tem que continuar em frente, prosseguindo. Que Deus nos abençoe. Eu não sei quais sementes foram plantadas no teu coração nessa noite, não sei quanto fogo foi aceso no teu coração nessa noite, mas eu rogo ao Senhor que o Espírito Santo verdadeiramente acenda e ateie fogo no teu coração e no meu coração sobre tudo isso que foi pregado nessa noite. Que alguma parte desse versículo tenha sido para o Neucimar, alguma parte para a Juliana, alguma parte para o Samuel, alguma parte para a Bia, certamente alguma parte para mim, alguma parte para cada um de nós. Para que nessa multiplicidade de partes de um todo tão grande que forma Jesus Cristo, nós que somos a sua igreja, possamos mostrar ao mundo quem Ele é, e que o mundo está perdido sem Ele, mas que nele há esperança para qualquer pessoa, porque no nome de Jesus há espaço, há salvação para todo aquele que crê. Amém, meus irmãos? Ó Deus, que essa palavra saia daqui, ela saia das quatro paredes, e que ela ganhe o mundo para onde nós vamos, que ela ganhe a internet com esse vídeo que vai ser colocado, mas principalmente que essa palavra ganhe os corações e os ouvidos daqueles que convivem com cada um que está aqui nessa noite, que essa palavra saia das quatro paredes, que o nome de Jesus, o nosso Deus verdadeiro, Ele seja glorificado por intermédio de cada um de nós, hoje, durante toda a semana, e até que o Senhor venha. Em nome do Senhor Jesus, entregamos os resultados dessa palavra nas tuas mãos. Amém. Então vamos louvar o